É impossível não falar que os maiores músicos de jazz do mundo estão no Brasil. O jazz já em Nova York, nos anos 80, eu toquei com os dois grandes criadores do samba jazz do Brasil, que moravam em Nova York. O Edson Machado, baterista, e Dom Romão, baterista. Então, isso anda junto mais com o jazz americano. Mas São Paulo, para mim, é incrível esse trabalho do Salomão Soares. O jazz já teve sua época de ouro. Hoje em dia ele é música de quem gosta de música, de quem vai atrás. Ele não está nos grandes palcos, ele não está na TV, muito raramente. Então é muito importante, principalmente gente jovem, né? Falar de jazz, falar de blues, falar de rock and roll, falar de música de verdade. Vou fazer música até o final, né, da nossa existência, e é legal porque a gente ainda deixa, né, deixa registros, né, então é caso da gente mesmo seguir e saber mesmo, é o tempo todo um desafio. O jazz e a música em geral precisam de apoio, não é só o apoio político, é muito mais amplo. O início do jazz, ele acontece de uma maneira semelhante que acontece ao início do samba, ao início da música caribenha, e se dá pela fusão de culturas, né, europeias e africanas, né? Então, um determinado grupo africano que encontrou um determinado grupo europeu no Rio de Janeiro, deu samba. Um outro grupo africano que encontrou um outro grupo com colonização mais espanhola, né, em Havana, aí você tem o início da música caribenha, e o jazz surgiu em New Orleans, né, que é um porto também, né, pela fusão da cultura europeia com um certo tipo de africano que foi lá. Essa conexão política, que é social, ela vem da própria origem do jazz. Os trabalhadores dos campos de algodão tinham os work songs, e daí isso passou para a música, juntou com sopros das coisas militares, fez o blues, o jazz. Ele vem de uma origem humilde, o jazz. Ele vem, o New Orleans, o sul dos Estados Unidos, era o lugar mais pobre, o norte rico e o sul pobre. E a música veio de lá. Yeah, that music blue, just the thing that you like to strut to on the floor. Yeah, the slide trombone and the trumpet moan as you're coming through the door. I'll guarantee that you'll never see like the likes of them again. Comecei a estudar música com 8 anos de idade. Eu sou de uma família musical, meu pai é trompetista, que é filho de músico também, meu avô era músico, meu bisavô, bisavó, tios, primos. Então assim, eu convivi nesse ambiente musical e o meu interesse pela música, obviamente, veio em ver meu pai tocando, meus tios, né? Então isso pra mim foi muito natural. Pra escutar música você tinha que comprar CD, você tinha que ter, né, não tinha essa coisa do MP3 ou do streaming, que você paga R$20 por mês e tem acesso a toda a discografia de todo mundo. Então você tinha que comprar CD. Então eu vinha aqui e comprava, e aí comecei, por coincidência, na mesma época, a ser chamado para tocar com outros grupos, com músicos que eu estava começando a tocar nessa época. O primeiro grande nome, assim, do cenário do jazz que eu toquei foi o Lee Konitz, que foi um cara importantíssimo do cool jazz, da cena que gravou com Miles Davis na década de 40, e foi um cara que viveu bastante tempo. Então quando eu toquei com ele, já era bem velhinho, então assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu
tive a oportunidade de tocar também como substituto aqui no Brasil na Big Band do Wynton Marsalis. Um dia como hoje, para mim, ele é especial nesse sentido, de que as pessoas possam falar mais a respeito, possam... o dia do jazz, vou lá assistir, não sei o quê. Mas o mais importante para a gente é que esse dia se perpetue durante todo o ano, para que mantenha-se viva essa capacidade do músico querer fazer o lance do imponderável, que é o que acontece, os imprevistos, e aí rola cada vez melhor a improvisação. O jazz tem até uma coisa assim, né, da cultura do jazz, que as pessoas estão assistindo e a gente vê um cara improvisando, e quando o improviso é bom, o pessoal bate palma no meio da música, né, para aplaudir aquele improvisador, né? Então tem uma coisa viva, né, que acontece aí, que é interessante, né? A música ao vivo é sempre interessante para se conhecer um determinado estilo, né? O Brasil sempre teve inserido, nós temos o chorinho, que sempre lá atrás, o chorinho é considerado como uma primeira manifestação congruente com o jazz americano. Temos, mais adiante, veio a Bossa Nova. A Bossa Nova, aí já estamos falando da década de 50 para 60, foi uma revolução na música brasileira, né? Que ela estava mais ancorada em samba, era famosa no mundo por, vamos dizer, Carmen Miranda, né? E com a Bossa Nova isso ganhou o mundo e fora do Brasil passou a ser tratado como jazz brasileiro, né? Já falei tantas vezes do verde nos teus olhos, todos os sentimentos me tocam a alma, alegria ou tristeza, se espalhando no canto, no campo, no gesto, no sonho, na vida. Pois agora eu balanço essa dança, nos toma, esse som nos abraça, meu amor. A Elis artista, além de cantora, é atriz também e figurinista. Eu faço as minhas próprias roupas. Hoje no show vocês vão ver que a roupa que eu vou estar usando foi feita por mim. E eu acho que eu vim moldando a minha musicalidade com o passar dos anos, eu vim moldando o meu repertório, eu vim descobrindo o que eu queria fazer, redescobrindo o que eu queria fazer, e eu caí na linguagem do jazz. Mas naturalmente eu vim da música regional, da música caipira, da música folclórica brasileira. E aí eu fui construindo e indo atrás do que eu amava, do que eu gostava, e agora eu caí nesse mundo do jazz. A minha maior inspiração de cantor, compositor, instrumentista é, sem sombra de dúvidas, o Milton Nascimento. Ele, para mim, é o maior, a minha ligação com ele é uma ligação espiritual. E o Tom, né, que para mim também é um dos maiores músicos brasileiros. E a Elis Regina é a minha maior referência de cantora, assim, a Elis. E dentro dessa linguagem do que eu faço hoje, eu me inspiro muito na Tânia Maria, que é uma cantora que ela não é tão conhecida assim, mas ela faz essa onda de um jazz brasileiro que eu sou apaixonada. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou para trás ao primeiro passo. O jazz é múltiplo. Você vai ter, do jazz tradicional ao free jazz, é um arco de variações, tem lá o cool jazz, tem o bebop, enfim, você tem várias vertentes que são sempre jazz. O swing é um estilo que você já tem um jazz consolidado, né? E é um estilo um pouco orquestral. As pessoas iam nas casas para dançar jazz, né? A partir daí começa a surgir esses movimentos vanguardistas, né? Acho que o bebop talvez um dos primeiros, né? O bebop é um estilo de jazz bem vanguardista, né? E um estilo que é quase que em oposição, né, ao swing. O bebop tem essa característica de ser uma música um pouco mais difícil, um pouco mais sofisticada, e já
a ideia não era ser uma música para dançar, né? E sim uma música para ouvir. A partir daí você tem outros movimentos que surgem, como o cool jazz, que também é um estilo vanguardista, mas que é né, o cool jazz surge pelo Miles Davis, que tenta fazer o jazz ficar uma música um pouco mais simples de improvisação, o que valoriza o improvisador, né? O improvisador do cool jazz, ele é mais solto, ele não fica tão preso, né? O bebop criou muitas amarras, né? Harmônicas e então o improvisador do cool jazz ele é mais livre, né? O Miles falou, se você toca uma nota errada, toca ele de novo. Aí você encontra a solução. E a partir das décadas que vieram, o jazz tenta se adaptar aos novos estilos, né? Que começam a surgir aí, como rock and roll, como a própria música latina, né? Eu venho de um certo tipo de amor pelo jazz, desde garota, mas a minha aproximação com o jazz foi absolutamente diferenciada, no sentido que para mim foi uma exigência, o jazz. Porque desde o começo eu canto há 40 anos, escrevo música e sob muitos tipos de palco diferentes no redor do mundo. Isso desde o começo. Mais ou menos eu toco uma linguagem de jazz que é dela, ela canta minha. A gente juntou para uma coisa que a gente vai tocar. Então, de repente você vai entender, apreciar que a gente mais ou menos colocou tudo assim, chegou num resultado que é nosso jazz. É uma grande responsabilidade interpretar as emoções e acompanhar as emoções, a evolução das emoções de geração em geração. O leque da geração sempre está se apertando mais e mais e mais, não é? Então, o que talvez podia funcionar 3, 4 anos atrás, ou até quem fala já antes da pandemia, depois da pandemia, não? É algo que nós artistas, nós músicos, devemos estar sempre muito, muito atentos e respeitar tudo isso. O músico, no palco, ele faz isso. Então, essa conexão com o público, eu vou falar dela agora, ela é fundamental. Ela é fundamental e faz parte dessa energia não gravável que passa durante um espetáculo, qualquer espetáculo, mas o de jazz especialmente. É uma criação de um movimento interativo, virtuoso, é um círculo virtuoso de certa forma. Que o mundo pode ser absolutamente diferente, menos venal, menos direcionado só ao ganho, à alta finança, ao dinheiro, e mais a se conhecer melhor, a estar melhor entre nós, entender as nossas diferenças, para que nós possamos ser melhores um com o outro. O salvar é mudar a sua vida, sabe? É gerar em você um entendimento para as maiores dificuldades. Isso é uma grande salvação, sabe? Você se sentir liberto depois de tanta dificuldade e saber que, poxa vida, até o fim da minha vida é aquilo que eu desejo. Só. É essa sensação que a gente sente. A gente tem feito bastante show, né? A gente tem trabalhado. E o meu medo é que isso se torne um lance automático, sabe? Vou lá, monto, faço o show e saio fora. E não é isso. Isso aqui, ó, nunca mais vai acontecer. Isso aqui, ó, nunca mais vai acontecer. Esse momento só existe agora. Mano, não vai mais acontecer.
E o próximo também. Também. Então, assim, primeiro eu quero agradecer, por vocês comigo construir esse momento nosso. E a gente não deixar escapar os momentos. Que amanhã pode não ter. Amanhã eu posso não estar. E, mano, e vocês todos são importantes.